E olha só, um levantamento do governo de São Paulo mostra que mais de 440 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Aí o estado está realizando amanhã o dia D da aplicação da segunda dose atrasada. Então a gente vai entender melhor e reforçar a importância desse retorno para a imunização com o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Doutor, seja muito bem-vindo. É muito importante a gente falar disso agora, né? Chega a ser impressionante quase 500 mil de pessoas não irem tomar a segunda dose no momento que a gente está vivendo com esse privilégio de já poder ser vacinado. E qual que é a importância da segunda dose? Por que elas precisam fazer isso? Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa. Bom dia aos que nos assistem. Você chamou a atenção para esse fenômeno, né? Que essas pessoas, nesse cenário que a gente tem nesse momento, a gente acabou de ver a matéria em relação às Olimpíadas, dá para considerar como um privilégio você ter o produto nesse instante, quando muita gente não tem sequer acesso a ele, e você deixar de ir buscar a segunda dose. E por que ela é importante? Porque a partir da segunda dose, cerca de 14 dias depois de ter recebido a segunda dose, isso vale para todas as vacinas e todas as plataformas, essas 3 que nós temos hoje aqui no país, que você é considerado uma pessoa imunizada. Aqui, a questão do que significa imunizado, é importante lembrar que a vacina ela tem uma característica que é pessoal e uma característica que é da comunidade. Então, quando você recebe a vacina e é considerado imunizado, o que a gente está dizendo? Que o risco de você ter uma manifestação grave relacionada à Covid é mínimo, é ínfimo. Então, por isso é importantíssimo que você receba, porque além do benefício pessoal, você tem um benefício para o seu entorno. Jamal, Elisa falando agora com você, mais uma vez, obrigada, viu, pela gentileza de conversar aqui com a gente. O fato da pessoa não voltar ou atrasar para retornar para a vacina, até que ponto ela pode acabar perdendo, assim, digamos, esse início de imunização da primeira dose? É possível que com um atraso tão grande, essa pessoa tenha de retomar, assim, digamos, reaplicar essa primeira dose, ou a gente não trabalha com essa possibilidade? A gente ainda não tem esse dado, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. O fato é que a vacina está desenhada, os ensaios clínicos mostraram que é fundamental que você receba essas doses para que você possa desenvolver anticorpos que vão ser considerados efetores ou que vão funcionar no sentido de te proteger daquela determinada condição, no caso aqui, a infecção viral pelo SARS-CoV-2. Então, o que é importante lembrar? Se você não recebeu se você não tomou a segunda dose, ainda que você tenha produzido esses anticorpos, é muito provável que a gente sabe hoje que essa quantidade não é suficiente para te proteger destas formas graves. Então, é importante que você tenha clareza disso e não deixe de receber essa segunda dose, para que aí sim você... Vamos imaginar, para fazer um desenho aqui, se na primeira dose você produziu 40%, na segunda a chance de você ter os outros 60% que faltam para um 100% é muito maior. Então, se você fizer isso, vai ser perfeito. Se você não fizer, você vai ficar com 40%, o que é mal para você. Doutor Jamal, a gente também tem visto, né, depois da primeira dose ou as pessoas que tomam a segunda dose, muitas procurando testes para ver se desenvolveram anticorpos contra a Covid-19, contra o novo coronavírus. Isso realmente faz alguma diferença ou não adianta, neste momento, essas pessoas, logo depois da vacinação, já recorrerem a testes ou gastarem com isso para saber se estão protegidas de fato? Isso não traz nenhuma informação relevante. Infelizmente, nesse momento, esses testes eles não têm validação nenhuma para avaliar se você tem uma resposta que é capaz de proteger você ou incapaz de proteger você. O fato de você não ter produzido esta substância chamada de anticorpo não significa que você não esteja protegido. Por quê? Porque a questão principal aqui é que a resposta, a defesa, ela não está associada exclusivamente à presença de anticorpos. Existe um outro tipo de resposta protetora
que não é mensurada nesse tipo de teste. Então, o que você está fazendo é gastando dinheiro desnecessariamente. Não faz sentido, não serve para nada neste momento. Daqui mais algum tempo, muito provavelmente, nós teremos outras estratégias para avaliar se aquele indivíduo especificamente teve ou não teve uma resposta. Do ponto de vista de saúde comunitária ou de saúde pública, o que a gente vai ver? A primeira coisa que se vê, que é o que já está sendo visto em vários lugares do mundo, é que quando um determinado contingente da população recebe a vacina, a curva de casos ela começa a reduzir. A curva de mortes, Serrana é um exemplo claro para os brasileiros, por exemplo. Na medida em que você tem um contingente de 70%, 75% da população imunizada, o número de casos cai. Então, veja, isso significa que as pessoas estão protegidas. Eu não preciso fazer detecção de anticorpo, eu já tenho essa resposta e a resposta é dada com a ocorrência dos casos de óbito. Interessante o senhor lembrar do caso de Serrana. Aliás, quando o senhor começou a falar, logo eu me lembrei da cidade, interior aqui do estado de São Paulo, né, onde foi aplicado uma testagem em massa por meio do Butantan, utilizando a Coronavac, e eles identificaram 95% de redução de mortes. E aí, quando existe uma aplicação em massa, também vem uma dúvida, doutor, que o senhor já deve ter ouvido, mas eu a refaço, porque ela ainda permanece na cabeça de muita gente. Quando alguém recebe a vacina, ela está protegida de quê exatamente? De não transmitir a doença ou de, quando pegar a doença, não desenvolvê-la em forma grave? Em quais aspectos a gente está protegido ou nos dois? Elisa, essa pergunta é super importante, né? Porque é curioso que a gente, depois de ter 200 milhões de técnicos de futebol, agora a gente tem 200 milhões de pessoas experts em vacinas, né? E opinando tudo pela internet, é uma loucura, né? Você encontra alguém gabaritado na rede social, que é uma loucura. Todo mundo opina tudo agora, né? É interessante que essa universidade, ela é uma universidade aberta, né? Para o bem e para o mal, infelizmente. O problema aí é como você usa, né? Como tudo na vida, inclusive. Mas o fato é que aqui a gente precisa lembrar de um fenômeno super importante. Eu falei inicialmente que a vacina ela tem a característica importante de proteger você e de proteger a sua comunidade. Isso nos diferencia de vários outros animais, né? A nossa capacidade de olhar para o lado e falar, nossa, eu preciso proteger aqui. Ainda que seja a família, minha neta que está aqui gritando. Eu ia mencionar isso no fim da entrevista. Então, são essas coisas que fazem com que a gente possa se diferenciar. Então, o que tem em relação às vacinas, não especificamente a vacina contra a SARS-CoV-2 ou contra a Covid-19? Sempre foi assim e ninguém se dava conta, ou pelo menos não se preocupava. As vacinas, elas têm a função, primeiro, de proteger o indivíduo. A vacina ideal é aquela que impede que você seja contaminado. Essa vacina existe? Infelizmente, não. Ok, se ela não existe, ela não impede você de ser contaminado. Significa, uma vez exposto, você tem alguns caminhos. Se você não tomar um imunizante, a chance de você ter a doença e evoluir de uma forma grave para algumas doenças é muito alta. Então, essa seria a vacina ideal. Não tem. Qual é a outra função das vacinas? Uma função delas é que, ao ser exposto, você já tem uma memória imunológica que combate aquela infecção. Isso significa que ou você vai ter uma forma absolutamente leve como manifestação, ou você vai ter, não vai ter nada, vai passar desapercebido, que é uma forma assintomática. Para algumas infecções, a partícula, o vírus ou a bactéria, o que seja, pode ficar em determinadas localizações, dependendo da forma como essa infecção é transmitida. E aí, se ela fica, por exemplo, na sua mucosa nasal, né, dentro da sua boca, dentro do seu nariz, e você promove uma situação, espirra, por exemplo, não usa máscara, você pode contaminar outra pessoa se a sua comunidade não estiver protegida. Então, veja, função de vacina é mais do que deixar você vivo. É óbvio que quando a gente está falando individualmente, eu quero que você fique vivo.
Só que é mais do que isso, é você e todo mundo com quem você mantém essa relação. Então, por isso que é importante, por isso que a gente tem feito um esforço imenso, por isso que vai ter o dia D, para alertar as pessoas que, olha aqui, é para você e para todo mundo que você gosta, e até para aqueles que você não gosta.